Olá, bom dia a todos. Eu quero iniciar dizendo que é uma honra, uma satisfação estar participando desse evento, que, sem sombra de dúvida, Gisele, deve ser o maior da região norte. E isso, inclusive, é motivo de orgulho para a minha pessoa, de estar aqui participando desse momento, e também de ver muitos rostos conhecidos, muitas pessoas que a gente sabe que fazem parte realmente, colegas advogados, colegas síndicos, que fazem parte dessa renovação que o Pedro aqui expôs muito bem a noção do que vem acontecendo atualmente no mercado condominial. A gente vai iniciar essa apresentação. Ah, está aqui, já está não. Dando um panorama geral do que vem a ser a Constituição Condominial dentro desse cenário. Claro, a gente não está falando dos procedimentos legais que levam à constituição do condomínio, mas sim dos elementos que fazem parte do dia a dia do condomínio. Essa é a Constituição Condominial da qual nós iremos tratar, focado nos primeiros dias de um síndico novato. E o que é um síndico novato? Quem aqui é síndico? Por favor, levanta a mão. Legal. Quem aqui, em algum momento, já foi síndico e não está exercendo isso agora? Legal. A gente está aqui, nesse ambiente, com pessoas que têm diversos níveis de experiência dentro da atuação da gestão condominial. Para vocês terem uma ideia, recentemente, participei de um estudo, de um grupo de pessoas que estava fazendo levantamento a respeito da realidade condominial. E, se nós considerarmos os últimos 4 anos de atualização normativa dentro da seara condominial, é fácil dizer para vocês que quem não está atuando há pelo menos 3 anos e voltar já é praticamente um síndico novato. Porque são tantas modificações, são tantas inovações que estão surgindo dentro da realidade normativa do condomínio, que até a realidade social, a realidade econômica que foi exposta aqui, que é inconcebível você imaginar um síndico atuando fora do mercado nos últimos 3 anos, voltando agora na figura de um síndico totalmente experiente. Claro, a menos que ele faça uma reciclagem bem pesada. E quais são os primeiros dias? De quantos dias nós estamos falando, Cláudio? Bem, isso depende. Eu posso dizer com segurança que o que a gente vai apresentar aqui é algo a ser tratado, no mínimo, no prazo mínimo de 30 dias. Então, tudo que eu expor aqui, na verdade, eu espero que vocês participem também, tudo aquilo que a gente debater aqui será algo que faz parte da realidade de, no mínimo, 30 dias. Só que esses 30 dias são considerados quando você tem um condomínio com a saúde financeira em dias, com o convívio social super pacificado, né? O andamento político das demandas extremamente bem encaminhadas, e até quem não é síndico aqui sabe que esse é um cenário difícil, né? Vocês conseguem imaginar nesse momento um condomínio, nesse cenário perfeito, tudo funcionando bem? As finanças, o síndico o I love síndico, ele anda por aí, o pessoal anda cumprimentando. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim, a gente sabe que é mais difícil. Na média, e aí eu vou tirar, não é um dado oficial, né? É uma experiência minha a respeito desse mercado, que já estou aí há quase 10 anos, atuando quase que exclusivamente em condomínio. E eu posso dizer que, pelo menos, a questão financeira, 90% dos condomínios em Manaus estão passando por algum tipo de aperto, algum tipo de arroxo financeiro, alguma coisa que está dificultando os novos investimentos. E a questão política, então, quem aqui é síndico e pode dizer com segurança que é um síndico amado no seu condomínio? É difícil, né? Normalmente, o síndico ele enfrenta muito mais resistência do que apoio. E a gente vai tratar disso na apresentação, isso é um ponto positivo. É um ponto positivo. No momento em que o síndico não estiver passando por um tipo de pressão, é porque tem alguma coisa que não está bem encaixada. Tá bom? A apresentação foi desenvolvida, a proposta inicial era que tivesse uma explanação e que depois da explanação fosse aberto perguntas.
Eu, particularmente, não gosto muito dessa dinâmica. Eu prefiro fazer a apresentação livremente e, a qualquer momento, qualquer de vocês poder levantar a mão e fazer uma pergunta. Seja ela qual for, porque cabe a mim, como condutor aqui desse tema, gerenciar se nós iremos ou não sair do eixo que está sendo apresentado e do tempo que a gente tem para isso. Então, deixem essa parte comigo, fiquem despreocupados. A qualquer momento, levante sua mão. A gente tem um microfone para passar, se for preciso? Tem, né? A qualquer momento que você quiser me interromper, quiser fazer uma observação, não se preocupe se a pergunta é pertinente ou não. Ela sempre é pertinente, porque ela sempre me ajuda a conduzir o encontro de forma que tenha o melhor proveito possível para vocês. Tudo bem? Então, vamos começar. Atos preliminares. Preliminarmente, como dizem os meus colegas, diante de todo momento disruptivo, aquele momento em que você precisa se desvincular de alguma forma daquilo que vem antes e que irá te levar para um novo momento, um novo caminho, você tem que enfrentar um ponto-chave, e isso é fundamental para gestores, que é a questão da decisão. Não sei quem já teve acesso, quem já teve a oportunidade de ler o livro de Lewis Carroll, que é a Aventura de Alice no País das Maravilhas, mas há um ponto, e eu fiz esse recorte para cá, eu tomei a liberdade de fazer algumas adaptações, tá? Porque eu sei que algumas pessoas são mais... Poxa, Cláudio, o texto está um pouco modificado. Tá, eu modifiquei para ficar mais simples, para a gente poder tratar de forma mais direta, tá bom? Nesse slide, nesse trecho do livro, ele traz 3 lições que para o síndico, aliás, não só para o síndico, para a vida como um todo, elas são muito importantes. Eu tive a oportunidade, na minha vida, de aprender isso gradativamente. Imagino que alguns de vocês também. É um diálogo que ocorre entre o gato Cheshire e a própria Alice, em que ela vive uma confusão. As coisas acontecem totalmente fora do controle dela, e ela não tem domínio e nem conhecimento de como e o porquê aquelas coisas acontecem. Só que, mesmo diante desse cenário, ela precisa tomar decisões. Nesse caso específico, ela precisa decidir qual caminho seguir. Alguma semelhança com síndicos? Né? Quão domínio você tem das coisas que acontecem dentro daquela coletividade? Questões familiares, questões de animais. Animais está no topo hoje em dia, né, dos conflitos. É a questão do próprio poder público, das diferenças que estão acontecendo dentro da gestão. Tudo isso, de certa forma, está fora do controle do síndico, mas isso não tira dele a responsabilidade de ter que tomar uma decisão. E quantas vezes nós, síndicos, porque eu também sou síndico, tá bom? Não sabemos. Porque ela pergunta, qual caminho eu devo seguir? Esse é o primeiro ponto, né? Você pergunta para alguém, você consulta alguém. E eu não quero dizer aqui para quem ela está perguntando. Vocês teriam que ler o livro para entender mais profundamente. Mas, basicamente, ela está fazendo um questionamento, seja para quem for, a respeito de qual caminho eu devo seguir. E a pergunta, e a resposta, na verdade, vem como que uma pergunta. Para onde você quer ir? Você, síndico, está lá diante do seu condomínio e você precisa saber, poxa, o que eu devo fazer no meu condomínio? Para onde eu devo conduzir o meu condomínio? E a pergunta que vem em consequência a essa é, o que você quer fazer? Qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar? E ela responde que, não sei, eu estou perdida. Às vezes o síndico... Quem aqui já foi eleito síndico assim? Chamaram a assembleia, não apareceu ninguém, mas o condomínio precisava de um síndico. E aí a pessoa foi lá e acabou se dispondo, se expondo realmente para poder tocar o condomínio. Quando você não toma decisões, as decisões são tomadas. Quer você tenha o domínio sobre elas, quer não. Ela responde, eu não sei, eu só quero chegar em algum lugar. Eu estou aqui diante desse condomínio, eu só quero que o condomínio ande, né? É a resposta padrão. Você é síndico por quê? Não, porque eu quero garantir que o condomínio vai funcionar, que o condomínio vai avançar. Vai funcionar para fazer o quê? Vai avançar para chegar aonde? Não sei, só quero chegar em algum lugar. E ele traz uma pérola que
é um ponto assim que na minha vida pessoal foi bem marcante, foi quando eu aprendi que apenas se movimente, apenas ande, apenas faça, e você vai conseguir chegar em algum lugar. Mas onde eu vou chegar? Não sei. Você não sabe para onde vai, então qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve para quem não sabe onde vai. E se você quer chegar a algum lugar que você não sabe qual é, você apenas tem que se movimentar. Isso nos leva à terceira reflexão, que não está no slide. Essa eu já aprendi através da leitura, já maduro, através de um palestrante muito conhecido no cenário nacional, Paulo Vieira, tenho certeza que a maioria aqui deve conhecer. E ele tem um livro fenomenal que chama-se O Poder da Ação. Imagino que a maioria de vocês, pelo menos, deve conhecer esse livro. Quem não conhece, recomendo. O Poder da Ação. Ele fala, basicamente, do que está exposto nesse slide aqui. A questão de você saber para onde vai, de você se movimentar para chegar a algum lugar, e o que ele traz, né? A contribuição dele para essa reflexão. Tem poder quem age. E tem mais poder ainda quem age. Ah, vocês conhecem. Você falou. Fala alto para todo mundo ouvir. Tem poder quem age? Certo. Tem poder quem age. E tem ainda mais poder quem age certo. O síndico, diante do caos condominial, diante dos conflitos que envolvem a gestão condominial, 10 anos de experiência, e às vezes eu me sinto perdido como síndico, porque às vezes tantas coisas acontecem, você precisa resolver conflitos que estão realmente fora de uma preparação para aquilo. Mas, na dúvida, você precisa se movimentar. Agora, você quer ser um síndico de sucesso, procure sempre atuar de forma a saber para onde você está indo. E aí você irá agir de forma correta. Nesse primeiro momento, eu quero justamente provocar isso em vocês. Quero saber, e quero, na verdade, porque vocês sabem. O que eu disse aqui, nada do que eu disse aqui, o Cláudio trouxe uma grande novidade, uma coisa incrível que ninguém nunca trouxe. Não. Nós estamos falando dos primeiros dias de um síndico novato. Se eu trouxer grandes novidades, esse síndico não vai chegar a lugar nenhum. Nos primeiros dias de um síndico novato, a gente precisa aprender a fazer aquilo que deve ser feito. E aí, a pergunta é, o que é um condomínio? Quem consegue me responder esta pergunta? O que é um condomínio? Nenhum chute? Vocês sabem, é claro que vocês sabem. Vocês só precisam responder. O que é um condomínio? Uma caixinha de surpresa. Adorei a resposta. É isso aí. O que mais? Como é que vocês olham para uma determinada situação e dizem, isso é um condomínio? É uma prefeitura. Nossa, é incrível como essa ideia ela é boa e, ao mesmo tempo, ela causa muita dificuldade para o síndico, já que ele é visto como uma espécie de gestor público e ele é um gestor privado, né? E aí, pessoal? Quem mais pode ajudar a gente? Condomínio, eu vou ser bem direto na questão do termo, inicialmente. Condomínio é o domínio comum, né? É aquilo que pertence a mais de uma pessoa. Existem diversas classificações a respeito do que é um condomínio. Muitas mesmo. Inclusive, isso tem aumentando. Lembra do que eu falei para vocês dos últimos tempos, as atualizações normativas e tudo? Essa classificação de condomínio ela tem realmente ganhado corpo, ela tem ganhado viés interpretativos que demandam um estudo aprofundado. E não é o objetivo do nosso encontro. Eu quero trazer para vocês, dentro do cenário em que vocês precisam tomar decisões, em Manaus, aquilo que vocês precisam entender como condomínio. Toda vez que mais de uma pessoa for dono de determinada situação, de determinado objeto, de determinado, enfim, de um bem, nós estaremos diante de um condomínio. O condomínio em questão aqui no encontro é isso aí que está na tela. Ok? Vocês conhecem o termo condomínio edilício, correto? Isso é bem comum. Mais recentemente, o Código Civil trouxe para a gente a ideia de condomínio de lotes. Existe
Um patinho feio. Existe ali uma instituição diferente que, dentro do mercado condominial, se aproxima muito da ideia de condomínio, que é o loteamento. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que loteamento não é condomínio. Ele, na verdade, ele é gerenciado normalmente aqui em Manaus por uma associação de moradores que faz o controle de acesso e a manutenção básica daquele local. Condomínio edilício é o termo mais tradicional. E, diferente do que a gente possa pensar, a palavra edilício não vem diretamente da palavra edifício. Na verdade, as duas palavras têm, em algum momento, porque também não sou um estudioso do idioma, né, da língua, mas, em algum momento, eles possuem uma origem comum, que remonta aos tempos lá da Roma, lá da época em que existia um agente chamado edil, um agente público, que tinha como finalidade, como atribuição, como função, a gestão do patrimônio coletivo. Não vou entrar em detalhes, mas, a partir da palavra edil, que era a sua função, surgiram diversos outros temas, outras palavras, inclusive, mais recentemente, inclusive, edilício. Só que, quando a gente classifica condomínio edilício, hoje é mais tranquilo a gente pensar que edilício é o edifício, é o prédio, são os apartamentos. Só que, antes da atualização, para condomínio de lotes, o condomínio de lotes estava dentro desse conceito de condomínio edilício, embora sejam empreendimentos diferentes. Hoje, já é muito mais pacificado. Você pode abrir o Código Civil e vai ter lá o condomínio de lote. O que diferencia um condomínio de lotes de um condomínio edilício? Qual é a diferença? Vamos lá, pessoal, é visível. A gente olha para cá e vocês respondem. Qual é a diferença? É a mesma coisa? Primeiro, não é a mesma coisa, não? O que nós temos aqui? Legal. Uma edificação vertical. Legal. A respeito se o condomínio é vertical ou horizontal, eu não vou entrar nesse tema porque ele é mais polêmico, tá? Mas a edificação é vertical. E daquele lado lá a gente tem o quê? Um loteamento. Gostei da palavra. Não é um loteamento na acepção técnica da palavra, mas sim, são lotes. E eles estão dispostos ali dentro de um plano horizontal, tá bom? A diferença entre eles é basicamente essa, e é por isso que ela não existia até pouco tempo atrás. A mesma normatização que alcança o condomínio de lotes, alcança o condomínio edilício. Inclusive, o Código Civil veio apenas para trazer o termo, e ele fala exatamente isso, que a legislação aplicada ao condomínio edilício, tudo naquilo que for possível, porque existem pequenos casos que realmente não é aplicado ao condomínio de lotes. Então, a gente pode dizer com segurança que ambos são muito, muito, muito parecidos. Por que isso é relevante, Cláudio? Porque dentro da sua gestão condominial, você precisa entender quais normas se aplicam àquela sua realidade. Aquele síndico que atua como síndico na gestão condominial em um loteamento, lida com uma realidade diferente daquela gestão condominial que trabalha com condomínio edilício, seja ele de lotes ou seja ele um prédio vertical. Qual é a principal diferença? Onde é que o síndico sente? O que torna aquele síndico do loteamento não tão forte, acho que essa é a palavra, com relação ao síndico que trabalha com os outros dois tipos? Estão corretas as respostas, mas elas dizem respeito ao funcionamento, à gestão do condomínio. Existe um elemento chave que torna o síndico desses dois primeiros aqui, essa é a palavra, mais forte. Ele é um síndico na mais plena acepção da palavra. Ele é um síndico. Ele está ali dentro da competência estabelecida no artigo 1348 do Código Civil. Eu vou adiantar para vocês. É a questão da cobrança.
No Brasil é livre a associação. E como eu disse para vocês, aquele loteamento lá estará sendo administrado possivelmente por uma associação. Uma pessoa pode entrar ou pode sair de uma associação. E isso traz diversas dificuldades para o gestor condominial daquele empreendimento. Eu utilizar o termo empreendimento de forma genérica, tá bom? Já essa gestão condominial aqui, o edilício, considerando os dois já, né? Ele tem uma garantia real sobre o compartilhamento da responsabilidade, especificamente as financeiras, do condomínio. Em resumo, significa dizer que eu posso utilizar o imóvel para o pagamento de algum tipo de dívida que aquele condomínio, aquela unidade tenha. No loteamento, isso será mais difícil. E isso impacta diretamente nas suas escolhas como síndico. Lembra do primeiro slide? Você tem que tomar uma decisão, você tem que saber para onde vai. Se você não compreende essa diferença, você pode estar atuando dentro dessa realidade aqui como se lá estivesse. E lá como se aqui estivesse. Você precisa entender essa diferença. Essa é uma das diferenças, mas, em geral, é aquela que causa mais impacto. Porque, como nós dissemos desde o início da apresentação, a realidade financeira do condomínio é um ponto que mais prejudica a gestão em muitos aspectos. Ok, entendido? Esses são os três cenários padrões do mercado condominial em Manaus. Ou você vai ter um edifício, ou você vai ter um condomínio de lotes, ou você vai ter um loteamento. Todos três estão dentro das possibilidades de síndicos profissionais, de síndicos que são moradores, de assessoria jurídica, de contabilidade, de administradores. Quantas administradoras de condomínio não atuam em loteamentos? Síndicos profissionais que estão em loteamentos também. Quantos moradores que não são síndicos profissionais acabam atuando aqui também? Então, tudo isso está interligado dentro do mesmo ecossistema. Entendido isso, a gente vai partir para a figura do síndico. Nós temos síndicos aqui. A minha pergunta é, o que um síndico faz? Qual é a atividade principal do síndico? Qual é a missão dele enquanto síndico? Várias, ok. Mas, inclusive, são muitas mesmo, né? É uma coisa assim tão complexa que, enquanto eu desenvolvia essa apresentação, eu precisava nichar, né? Eu precisava trazer para os primeiros dias de um síndico novato. E a gente fica ali querendo passar para vocês o máximo de conteúdo possível. Teve uma hora que ficou assim impraticável. Aí, não, tira isso aqui, vamos selecionar, porque realmente, pessoal, são muitas responsabilidades. Mas a gente pode classificar, tá bom? A gente pode classificar as funções do síndico em duas categorias. Estão previstas, inclusive, no Código Civil. Representar e administrar. Representar o condomínio significa, em suma, praticar todos os atos inerentes aos interesses comuns. A palavra comum ela é muito relevante, tá? A gestão condominial, o condomínio por si, dentro daquela ideia de condomínio edilício, ainda explicando essa parte, a gente pode olhar para um determinado empreendimento e chamar ele de condomínio edilício pela existência de uma área privativa e de uma área comum. Ou seja, existe no condomínio normal, no condomínio comum, no condomínio mais simples, que a gente fala condomínio geral, existe apenas uma propriedade total de uma utilização comum a todos os proprietários. Por exemplo, eu e minha esposa adquirimos um imóvel. Nós dois somos donos completamente do imóvel por inteiro, né? Porque assim está estabelecido no nosso regime. Agora, no condomínio edilício, por assim dizer, e é por isso que ele se assemelha tanto com o condomínio de lotes, há uma área que é privativa realmente, que está dentro do domínio apenas de uma pessoa, mas esta área tem, dentro de um outro conjunto, atrelado a ele, uma propriedade que é comum a todos. As ruas, o parquinho, o playground, né? Salão de festas. Todas essas áreas pertencem integralmente a todos os condôminos. Já a unidade autônoma, o apartamento, o imóvel, pertence apenas àquele proprietário. A gestão condominial, as funções do síndico são sempre exercidas dentro daquele domínio que é comum.
Seja ele da questão do interesse, seja ele da estrutura como um todo. Por que isso é relevante? Porque quem aqui, que já foi síndico, e não apenas síndico, meus colegas advogados, pessoal de contabilidade, pessoal de administração de condomínio, quantas vezes não somos acionados por uma questão que não está atrelada à questão comum? Quantas vezes? O mais simples que me vem à mente agora é a questão de infiltrações entre apartamentos, que há uma infiltração do apartamento de cima com o apartamento de baixo. Claro que existe ali um detalhe, porque existe uma laje, aquilo pode, de alguma forma, tender a alcançar o domínio comum. Mas, em geral, não. Em geral, a gente está falando de um problema entre particulares. E, dentro desse problema, o síndico, não está dentro das funções do síndico a solução do problema, talvez a mediação, sim, porque isso faz parte da paz social. Outro ponto também é a questão do barulho. Às vezes, o barulho ele não é geral, assim, não é como se a pessoa fosse para o apartamento dela e levasse uma banda de rock para fazer ensaio. Aí tudo bem, aí o síndico tem que ir, porque a gente está falando de um alcance coletivo. Mas é aquele bendito salto alto, é aquela criança brincando com peteca, né? É aquela coisa mais isolada. O síndico precisa ter noção de que, sim, dentro da paz social daquele condomínio, ele pode estar atuando de forma conciliatória, de forma a promover a solução dos conflitos, mas na sua função institucional como síndico, dentro das atribuições legais que lhe são competentes, ele não tem poder para atuar de forma coercitiva. Tá bom? Isso é muito importante. Representar o condomínio é toda vez que ele age dessa forma, nossa, gente, é toda vez que ele age dessa forma, sem defendendo, representando a todos. É, por exemplo, quando ele aplica uma multa, é quando ele vai a um órgão público, é quando ele vai a um processo judicial, é quando ele, enfim, representa a coletividade. A sua outra função é administrar propriamente dita, que nada mais é do que a conservação e a guarda das áreas comuns, que é, dentro daquele primeiro slide que o Pedro apresentou para a gente, aquela função mais básica, aquela função mais simples do síndico. Entendidas as funções do síndico, conheça o terreno em que você está, ou seja, o tipo de condomínio que você atua, e saiba os limites da sua competência. Se você conseguir compreender isso, você terá muito mais capacidade de tomar a decisão de qual caminho você vai seguir. Porque se você não tiver, você pode ou não tomar decisões, ou as decisões poderão ser tomadas por você. Então, tenha o domínio sobre isso. Dentro desse reconhecimento, aí já partindo um pouco para a prática, a gente tem eu separei 2 infográficos para exemplificar para vocês o quanto do condomínio vocês devem conhecer. Primeira coisa, normas internas. Síndico novato, primeiro dia, não conheço o condomínio, estou chegando ali, meu amigo, senta, pega ali a convenção do condomínio, o regimento interno, faz uma atualização de atas. Tá? Começa por aí. Disso irá decorrer, são exemplos, tá bom? É importante dizer isso também. Cada condomínio tem dentro ali daquele seu ecossistema particularidades que são próprias. Então, o que eu disser aqui não é uma receita de bolo, olha, faça exatamente isso. Eu estou te dando um norte, estou te dando um conhecimento geral que vai te ajudar a tomar essas decisões. Então, pode ser, por exemplo, que lá no seu condomínio, além da convenção, do regimento interno e das atas, você tem alguma outra situação normativa que deva estar prestando atenção. Então, mas comece por aqui, convenção, regimento interno e atas, e você vai ter um primeiro cenário muito importante. Depois, você vai para o funcionamento básico. Perceba que um é decorrente do outro. Como é que funciona a administração, as áreas comuns e o sistema de infrações? Por que o sistema de infrações é tão importante, Cláudio? Porque é através dele que você faz o controle, que você faz a correção da conduta condominial, que é uma das principais tarefas que a coletividade espera de você. Poxa, está aqui acontecendo tal coisa, o síndico não faz nada, o síndico não resolve, aplica uma multa, expulsa esse cara daqui. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, conhecer o funcionamento disso, perceber, é decorrente do estudo das normas,
vai te dar um primeiro momento, naqueles teus primeiros dias, de como você deve conduzir o teu trabalho. E, claro, dentro de todo esse cenário, lá no cerne da sua atuação, está a realidade financeira. Não tem para onde correr. O síndico, dentre as atribuições fins que ele tem ali, tantas coisas que ele tem para fazer, uma pesa mais sobre ele. É a questão financeira. Síndicos profissionais normalmente se concentram nisso, na questão financeira. Se você tiver um caixa saudável dentro de uma programação pré-determinada, você tem o passo principal para o sucesso da sua gestão. Então, conhecer a realidade condominial, quais são as contas, quanto tem dinheiro em cada uma delas, quais são as principais despesas, cadê a tua programação de pagamentos, tudo isso é uma coisa que você resolve. Claro, eu, por exemplo, sou advogado em questões de crise, então, dificilmente eu tenho a oportunidade de chamar o síndico anterior. O síndico anterior vem aqui conversar comigo, porque, às vezes, nem tem um síndico anterior. Às vezes, era uma comissão que já tinha destituído um, que substituiu o outro, e aquela coisa toda. Mas você pode ter uma sorte melhor do que a minha, e pode ser que você tenha como chegar no síndico anterior e conversar com ele. Excelente forma de você fazer essa parte fundamental, que é conhecer quais são as contas, os saldos, as despesas, saber como é que anda a inadimplência e, claro, né, ter ali essas CNDs básicas em dias conferidas para seguir adiante. Nesse outro infográfico, também eu trago um reconhecimento daquele seu condomínio nos seus primeiros dias, que é a estrutura física do condomínio. Tem condomínio que é muito mais simples. São basicamente apartamentos, ruas, no máximo ali um playground, talvez um salão de festa. Agora, a gente sabe que, hoje em dia, os grandes empreendimentos tá no stand, né? 50 itens de lazer, de não sei o quê. Quando eu passo, eu tenho duas visões. Enquanto gestor condominial e enquanto assessoria jurídica especializada em condomínio, me bate uma preocupação. Está aí um lugar que um síndico vai ter que saber onde está pisando. Agora, como condômino, como pessoa que vai adquirir, que legal, né? Que bacana, vai ter muita coisa ali, vai ser negócio, vai ser investimento, vai valorizar, legal. Para mim, para o síndico, talvez nem tanto. O quadro de pessoal, você precisa conhecer a estrutura física e as pessoas que cuidam dessa estrutura física. Então, as pessoas que estão na portaria, o pessoal de serviços gerais. Dentro dessa mesma ideia, os terceirizados. Claro, os terceirizados fazem parte do teu quadro de alguma forma. E a coletividade. Aqui, um ponto-chave. A gente vai focar nisso daqui a pouco, mas conhecer a coletividade com a qual você trabalha é muito importante. Atualmente, os condomínios eles estão se especializando. Tem condomínios só para pessoas mais idosas. Não que ele tenha sido necessariamente criado para isso, mas pela forma como a coisa acontece, você vai perceber que naquele condomínio, no geral, a coletividade é composta por idosos. No outro, você vai ter mais voltado para pet. Aqui nesse condomínio, cada um tem pelo menos 2 cachorros, um gato, um macaco, um periquito, lá na casa dele, e você tem que lidar com essa realidade condominial. Tem a questão dos mais jovens, tem aqueles voltados para a festa, tem os clubes. Isso é o conhecimento da coletividade. Você, dentro desse estudo prévio, precisa conhecer também o local em que você está e as pessoas que estão dividindo com você aquele espaço. Aqui, você fez um mapeamento do local em que você está atuando. Eu disse que é muito difícil você fazer um checklist, né? Faça isso e vai dar certo. Mas, dentro da minha experiência, dentro daquilo que a gente vê acontecer, tanto como síndico, como assessorando síndicos, a gente percebe que os pontos centrais de uma administração nos primeiros dias giram possivelmente dentro desses 4 pontos, que é a questão do AVCB, que vai te levar à manutenção, o seguro obrigatório, que, gente, é obrigatório. Agora, veja, você é síndico, você está obrigado a fazer um seguro, e você não faz o seguro? Por quê? Chegou no condomínio, seguro, tá bom? Olha lá. E hoje, o legal disso é porque esse movimento de profissionalização leva à profissionalização também daquelas pessoas, daquelas empresas que te auxiliam, como a Comune, por exemplo. Né? Você percebe que é uma empresa que está voltada para te dar um suporte mais arrojado. As empresas de segurança, de seguros, também estão. Você já chega hoje em qualquer seguradora da cidade,
e fala, olha, eu quero seguro para o condomínio. Eles têm lá o produto pronto, só para você contratar, tá bom? Dedetização, por 2 motivos. Primeiro, porque é aquele tipo de coisa que, se você fizer bem feito, ninguém vai dar a menor importância. Mas, se você fizer mal feito, você vai ter um problema. Porque ninguém gosta de inseto, de pragas no condomínio. E água e esgoto, porque envolve também a questão da responsabilidade. Se me chamassem assim, Cláudio, vai ter uma apresentação e tu vai ter a oportunidade de apresentar um único slide. Perdão. Seria esse. Esse seria o único slide que eu apresentaria se eu não apresentasse nenhum outro. Nos primeiros dias de um síndico novato, e, aliás, não só nesses dias, durante toda a gestão, nada é mais importante do que a capacidade que o síndico deve desenvolver para se comunicar com todas aquelas pessoas que eu já listei aqui. As ferramentas padrões de comunicação envolvem telefone com WhatsApp. O atendimento pessoal nunca suprima o atendimento pessoal. Tem a tecnologia, dispõe a ferramentas de agilização, dispõe a tudo isso, mas nunca abra mão do atendimento pessoal. O sistema de gestão, é claro, hoje em dia é inconcebível você imaginar um síndico profissional atuando sem um sistema de gestão lhe auxiliando. A menos, é claro, que seja um condomínio absolutamente simples. Eu tenho um cliente que tem 10 unidades. Mesmo nesses casos, ele pode ter o sistema. Mas, se ele optasse por não ter o sistema, eu compreenderia. E-mail. Por que o e-mail é tão importante? Porque o e-mail, existe muita responsabilidade na atuação do síndico. Muita. E ele pode enfrentar problemas por causa disso. O e-mail é uma forma de documentação padrão que auxilia muito. Eu tenho uma observação. Cuidado com o grupo de WhatsApp. Tá? Cuidado com grupos de WhatsApp. Toda vez que eu entro num condomínio, e aí eu converso com o síndico, quando eu estou assessorando, ou quando eu sou síndico, a primeira coisa que eu digo, você precisa mesmo fazer parte do grupo... Opa! Saiu? Você precisa mesmo fazer parte do grupo de WhatsApp do condomínio? Se a resposta for sim, Cláudio, não consigo, se eu não for, aí tudo bem. Dentro da sua atuação, preste atenção no orçamento, nas receitas vinculadas. Quais são as receitas vinculadas, pessoal? Taxa extra. Tá bom? Você aprovou uma taxa extra, você está com uma taxa extra em andamento, muito cuidado com isso. A utilização diversa da finalidade da taxa extra e algumas outras receitas vinculadas podem te trazer problema. Fique sempre atento ao fundo de reserva. Sua primeira missão financeira é garantir que o fundo de reserva esteja íntegro, ou seja, esteja sendo utilizado da forma adequada. E, claro, prestação de contas. Uma administração que não presta contas está fadada ao insucesso, está fadada a ter problemas sérios. Eu quero finalizar a apresentação contribuindo com o próprio tema do encontro, que é a questão da profissionalização. São tantas inovações, são tantos desafios, o risco é tão grande. Hoje em dia, é impressionante, eu estou falando para vocês como um advogado aí que está no mercado, que está vendo a coisa acontecer, eu sei que meus colegas advogados que estão aqui também vão me ajudar com relação a isso. É impressionante o número de síndicos destituídos nos últimos anos. É impressionante, é uma coisa nunca vista. A quantidade de síndicos destituídos. Eu acho que, de 2021 para 2022, eu devo ter acompanhado pelo menos umas 10 destituições. Das que eu atuei, assim, que eu estive próximo, fora tantas outras. O principal motivo é a falta de conhecimento daquilo que eu explanei aqui. Se o síndico conhece aonde está e sabe o que deve fazer, então, dificilmente ele será destituído. Muito, muito dificilmente ele será destituído. Agora, dentro de uma objetividade, da principal fundamentação, são as contas. As contas do síndico, normalmente, é o seu calcanhar de Aquiles. Ele pode ter inimigos no condomínio, como normalmente tem, adversários, né, na verdade, ele pode ter oposição. E essa oposição, normalmente, se vale da questão das contas para fazer com que ele venha a ser destituído. Pessoal, muito obrigado, tá bom? Eu deixo aqui o meu contato. Me adicionem no Instagram, ou liguem ou me mandem um WhatsApp. O meu telefone ele fica aberto.
Eu vou estar por aqui ainda no restante do evento, mas se alguma coisa ficou por ser perguntada aqui, fiquem à vontade para entrar em contato ou mandar um direct no Instagram. Muito obrigado, viu? Oi. Cláudio, obrigado por ter vindo. Tive que cortar, cara. Tive que cortar. Gente, vocês não sabem a dificuldade que é falar sobre... existe uma frase que é assim, para toda pergunta complexa, existe uma resposta simples. E ela está errada. Porque se a pergunta é complexa, como é que você vai dar uma resposta simples, né? E é complexa a questão. Sim ou não? Não dá, né? Não dá. Pessoal, por conta do tempo, a gente está aberto só a 2 perguntas, tá? Então, quem quiser fazer uma pergunta aí, levanta o braço para a gente trazer o microfone. Microfone. É porque lá atrás não dá para ouvir. É para que todo mundo possa ouvir. Opa. Queria que o senhor explanasse sobre as vantagens e desvantagens da terceirização, né? Quanto a O senhor já respondeu a pergunta da principal desvantagem da terceirização, que é exatamente o litisconsorte. Agora, é muito comum essa pergunta. Cláudio, terceirizar é melhor ou é pior? É melhor eu ter ali o que a gente chama de orgânico ou é melhor eu ter uma terceirizada? Para responder essa pergunta, você precisa fazer aquela tarefa, principalmente daqueles 2 infográficos, tá bom? Você precisa conhecer a sua coletividade. Eu não posso dizer para você, olha, terceirize porque você vai ficar... Não, existem os desafios da terceirização. E, no final das contas, você tem que pensar, eu quero chegar aonde? Primeiro slide. Eu estou indo para onde? Se dentro da tua resposta, dentro daquilo que tu conhece da tua coletividade, você está, por exemplo, caminhando para a paz, e você sabe que existe um apego da coletividade, lembra? Reconhecimento da coletividade, com os terceirizados, essas 2 coisas são incompatíveis. Se você está indo naquela direção de paz, num cenário em que a coletividade e os terceiros estão intimamente ligados, e você mudar isso para terceirizados, você vai ter problemas. Agora, se você está dentro de um cenário diferente, em que existe justamente um passivo trabalhista muito forte, se você tem um corpo de pessoal muito viciado, se você está diante de uma situação em que o conflito, e eu já vi isso, inclusive, eu acho que há 2 semanas atrás, o síndico não está aqui, eu chamei, ele não veio, nós estivemos numa delegacia por conta de problemas com funcionário, que era próprio, e condômino. Então, nesse cenário, você vai ter que tomar essa decisão. Não existe resposta certa. Não existe aquela mais certa, mais segura, ou aquela mais arriscada. Isso é mito, tá bom? A verdade é, você tem que conhecer a sua coletividade, você tem que conhecer os seus terceiros, você tem que saber para onde você está indo e como você vai fazer isso. Mais uma pergunta. Quem quer perguntar? Aqui na frente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Oh, bom dia. Desculpa. Perdão. Sabendo do mercado condominial, qual a sensibilidade, pela sua experiência, que está tendo mais aceitabilidade? Ainda é o síndico morador ou o síndico profissional? Porque nós temos... a gente está assistindo o crescimento desse mercado como síndico profissional. Os condomínios estão buscando cada vez mais essa profissionalização, né? Antigamente se pensava em reduzir custo, né? Não, vamos manter o síndico orgânico, apesar que o síndico orgânico ele tem uma sensibilidade de ser dono, proprietário e saber que precisa ser, orgânico é o proprietário, de querer o melhor para o condomínio, a propriedade dele. Qual é a sua sensibilidade do que está sendo melhor hoje no mercado?
essa pergunta ela é muito pertinente, porque ela tem a ver com o tema de todo o evento. Eu tentei aqui, não consegui voltar ao último slide. Gente, primeiro, a profissionalização ela é inevitável. Inevitável, tá bom? Agora, a velocidade e a forma como ela acontece precisa respeitar a realidade local. Eu atuo também em outros lugares do país e eu posso te dizer com segurança que tem determinadas regiões em que já nem se cogita mais a questão do síndico que não seja profissional. Ela é inevitável, ela vai acontecer. E eu preciso também fazer uma diferença a respeito do que é o síndico profissional. Hoje em dia, a regulamentação a respeito dessa atividade ela é dúbia ainda. Na verdade, ela está em formação, ela está se aperfeiçoando. Mas, nesse momento, a gente pode chamar de síndico profissional aquele que atua, aquele que se porta, aquele que apresenta um currículo voltado para a profissionalização. Não necessariamente alguém que tenha determinado curso, que tenha determinada experiência, mas um coletivo de tudo isso voltado para aquele empreendimento em particular. O síndico profissional, ele é uma demanda que ou ela já existe, ou ela vai existir. Se ela ainda não existe, se a coletividade está tranquila com relação ao seu síndico não profissional, a gente tem aí um delay, a gente tem um tempo de maturação que vai acontecer. Essa questão de que o síndico profissional traz um prejuízo, traz uma carga financeira maior, isso é mito, tá bom? Isso é mito, porque como profissional ele tem dentro das suas atribuições, justamente, eu coloquei, estava no slide ali, é o slide depois desse. Mais um. Esse. Tem dentro das suas principais atribuições justamente a questão financeira. Então, se você tem um síndico experiente, um síndico que tem domínio do que está fazendo, que sabe para onde vai, que conhece a sua coletividade, o benefício que ele irá trazer para aquela coletividade, indiscutivelmente, será muito maior do que a economia que a coletividade faria por manter um síndico não profissional. Até porque a sua remuneração, na verdade, é muito variável hoje em dia. Elas chegam até a se equiparar em alguns casos. Outra coisa, não é porque o síndico é um morador que ele não possa ser profissional. Nós podemos ter um síndico morador que se profissionalize e que atue de forma profissional. Inclusive, esse é o desejado. É daí que vem. A maioria dos síndicos que nós temos, eles, em algum momento, foram eleitos, simplesmente, e não eram profissionais, e eles foram se aperfeiçoando, e esse é um movimento normal, saudável, comum, é assim que a sociedade evolui. Então, aqui para Manaus, eu acredito que ainda tem muito espaço para a questão do síndico orgânico, né, o termo mais genérico que a gente utilizou. Mas já é latente, já é uma coisa que você não tem mais como negar, que a profissionalização em Manaus está acontecendo. Está aqui os números que o Pedro trouxe no primeiro slide. Ela é latente, ela vai acontecer, sabe? Então, se o síndico hoje, ele precisa tomar uma decisão, aquele que não é profissional, ele precisa tomar uma decisão. Ou ele se profissionaliza, ou ele encaminha a profissionalização do seu condomínio, da sua gestão, para que, no momento em que ele passar o bastão, já tenha ali alguém que já esteja olhando para a profissionalização imediata ou imediata posteriormente. Show, Cláudio. De novo, obrigado. Eu que agradeço. Palmas para o Cláudio. Eu que agradeço, muito obrigado. E fico à disposição.